Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil. Estamos aqui para darmos continuidade ao direito das coisas, aprendendo um pouco mais sobre a relação existente entre uma pessoa e uma coisa, entre uma pessoa e um bem. Falamos dentro de toda essa série de vídeos a respeito do direito de posse, que apesar de não estar então relacionado entre um dos direitos reais, ele é tão importante quanto e merece toda uma proteção envolvendo aí a relação de poder existente entre uma pessoa e uma coisa quando a utilizar, quando a explorar a título de posse. Começamos a estudar então os direitos reais na sequência e sabemos que os direitos reais eles estão elencados no artigo 1225 do Código Civil e o primeiro e mais importante deles está no inciso 1, que é o direito de propriedade. Começamos a falar sobre esse direito de propriedade, avançamos acerca das características do proprietário, falamos da proteção desse direito de propriedade, os direitos inerentes ao proprietário. Falamos também que o Código Civil ele traz uma limitação a esse direito de propriedade através dos direitos de vizinhança. E agora, para nós encerrarmos o estudo ao direito de propriedade, precisamos falar sobre o condomínio. Já vamos tirar na nossa mente que a palavra condomínio ela é sinônimo apenas daquelas grandes edificações, daquelas grandes aglomerações de imóveis, sejam eles edilícios ou sejam eles horizontais, do que a gente chama de condomínios fechados. A palavra condomínio, ela simplesmente expressa o exercício do direito de propriedade por duas ou mais pessoas sobre uma mesma coisa. Então, condomínio horizontal, condomínio edilício não deixam de ser condomínios, a gente vai falar sobre isso, mas eu não posso compreender a palavra condomínio dentro do direito como sendo apenas isso. Então, toda e qualquer coisa, todo e qualquer bem que o direito de propriedade é exercido por duas ou mais pessoas, a gente vai dizer que entre essas pessoas existe uma relação de condomínio. E neste caso específico, condomínio em geral. Então é muito comum duas ou mais pessoas que decidem, pelo exercício da autonomia da vontade, adquirirem uma mesma coisa e exercerem conjuntamente o direito de propriedade sobre essa coisa, exercendo e dividindo os 4 poderes inerentes ao direito de propriedade. É muito comum também que alguém, após o seu falecimento, deixando ali a sua declaração, de última vontade, através de um testamento, direcione a propriedade de um de seus bens ou de alguns dos seus bens a duas ou mais pessoas, estabelecendo entre essas pessoas, então, uma relação de condomínio. Ou, mesmo não tendo deixado uma declaração de última vontade, num processo de inventário, esses bens, eles passarão a integrar, então, todo o patrimônio daquele de cujos, e enquanto não houver o estado, enquanto não houver a divisão, enquanto não houver, então, a extinção do condomínio, esses herdeiros exercerão sobre aqueles bens, sobre aquelas coisas, condomínio, ou seja, eles dividirão o direito de propriedade em conjunto. Então é muito comum a relação de condomínio e nós vamos ver que essa relação de condomínio às vezes ela decorre da própria vontade das partes ou às vezes ela decorre de fato de terceiro ou até de determinação pela própria lei. O que nós precisamos compreender é que uma vez constituído esse condomínio, seja de que forma for, esse condomínio ele terá o seu exercício
seja em relação às despesas, seja em relação às obrigações, seja em relação ao trabalho, seja em relação aos benefícios. Essa relação de condomínio, ela exige uma comunhão entre os condôminos. Por isso que muitas vezes, se um estado de condomínio se inicia, por exemplo, em razão de um processo de inventário e não havendo então essa comunhão entre os condôminos, muito provavelmente eles optarão pela extinção desse condomínio. Então, o exercício do direito de propriedade em conjunto exige muito a colaboração, a comunhão desses condôminos. Seja então na divisão das tarefas, seja na divisão então das despesas, seja na divisão dos benefícios, dos frutos, das benfeitorias. Então é uma relação de interdependência que exige muito essa comunhão entre os condôminos. Agora, nós temos aqui uma classificação acerca do condomínio e é importante que a gente compreenda essa classificação, porque dependendo da espécie de condomínio, eu também posso ter um efeito diferente para aquela relação. Então, a espécie mais comum de condomínio que nós temos é o condomínio convencional ou voluntário, que é aquele em que duas ou mais pessoas optam em ou por adquirir a propriedade de um bem e exercer os 4 poderes inerentes a essa propriedade de forma conjunta, ou tendo recebido em comunhão aquele bem, aquela coisa, também optam por dar continuidade a esse condomínio, em razão aí das vantagens que esse condomínio ele pode oferecer então a esses condôminos. Mas nós também temos o condomínio incidente, fortuito ou eventual, que é o condomínio que é conquistado ou que é constituído a partir de um fato de terceiro. Então eu me torno condômino não porque eu escolhi, mas porque um terceiro me transmitindo a propriedade de um bem, por exemplo, através de um contrato de doação ou através de um testamento, transmite a mim, mas não somente a mim, transmite este bem a mim e a outras pessoas. Então eu estou aqui diante do exercício do direito de propriedade em comum com outros condôminos. Então, eu incidentalmente, eventualmente e por vontade de um terceiro, eu acabo me tornando condômino. E neste caso, dependendo do condômino que irá exercer essa função comigo, se não houver então aquela relação de interdependência, se não houver então aquela relação de comunhão, então há uma grande possibilidade de que esse condomínio ele seja extinto. Também temos o condomínio legal, necessário ou forçado, que é aquele que a lei me obriga a ser proprietária de uma mesma coisa em relação a uma outra pessoa ou em comunhão com uma outra pessoa. Então, nós vimos no direito de vizinhança que a linha divisória, né, a linha que determina o limite entre dois imóveis, essa linha divisória, ela é de propriedade de ambos os vizinhos. E essa linha divisória, então, ela terá como, neste caso, a obrigatoriedade de que esses vizinhos eles dividam a propriedade, tanto em seus benefícios quanto então aos seus ônus. Vimos também que uma vez que se constitui, por exemplo, o tapume, né, entre dois imóveis, como por exemplo neste caso da porteira, então nós vemos que uma vez que essa porteira ela está, uma vez que essa cerca ela está instalada na linha divisória, então presume-se que essa cerca seja de propriedade de ambos. Então ambos são condôminos desta cerca que estabelece o limite entre esses bens imóveis. Quanto ao objeto, nós temos então a classificação do condomínio em condomínio universal
e condomínio particular ou singular. O exercício deste condomínio, ele se reflete ao todo da propriedade, a extensão total daquele imóvel, por exemplo, ou o condomínio, ele se restringe a uma parte ou uma parcela em particular sobre aquele bem. Se se tratar então de um condomínio cujo exercício do direito de propriedade a todos os condôminos, ele traga o direito de que todos possam usufruir de cada parte daquele condomínio, porém, na proporção dos seus quinhões, na proporção das suas cotas partes, a gente diz que se trata de um condomínio universal. Agora, pode ser que eu tenha, por exemplo, um imóvel, como no caso anterior, como no caso de um condomínio necessário, eu tenho lá 2 propriedades rurais, só que o condomínio, ele se restringe ao quê? A simplesmente a cerca. Então, os imóveis, né, os pastos, as sedes, nada disso é compartilhado. A única coisa que é compartilhada dentro daquele imóvel é a cerca. Então, a gente vai dizer que se trata de um condomínio particular ou universal. Então, se dentro de um imóvel apenas uma parcela, apenas uma parte será dividida entre 2 ou mais pessoas, ali então está um condomínio particular ou singular. Quanto à necessidade, esse condomínio ele pode ser um condomínio ordinário ou transitório, e ele também pode ser um condomínio permanente. Então, o condomínio ordinário ou transitório é aquele em que ele atende à vontade dos condôminos enquanto houver conveniência, enquanto houver necessidade desses condôminos. Agora, às vezes, a necessidade é uma necessidade permanente. Então, a parede meia, aquela parede que é construída na linha divisória entre 2 imóveis urbanos, aquele condomínio é um condomínio permanente. Por quê? Porque enquanto existir aquela edificação, enquanto existirem aqueles 2 imóveis urbanos, não há que se falar então em extinção daquela relação de condomínio. Já diferente do condomínio ordinário ou transitório, que é muito comum, por exemplo, quando dá partilha de bens no divórcio. Então, cônjuges que resolvem então colocar fim à sua relação conjugal e enquanto não se coloca fim, por exemplo, a essa partilha de bens, eles são o que a gente chama de condôminos. Ao final, e claro, vai haver o interesse aqui na extinção desse condomínio, então ou por vontade deles ou por uma ação de extinção de condomínio, essa divisão da propriedade, ela chegará ao fim. Então, na partilha de bens, ao final do processo de divórcio, cada um com 50% sobre o imóvel, eles estão exercendo condomínio sobre esse imóvel. Na grande maioria das vezes, o interesse é que se extingua esse condomínio, essa relação de dependência entre ambos, justamente para que não haja a necessidade de comunhão entre esses cônjuges agora, mas não mais como casados. Temos também, quanto à forma, o condomínio pró-diviso e o condomínio pró-indiviso. Eles seguem, essa classificação segue a mesma classificação lá da Composse, tá? Tanto é que eu tomei a liberdade de trazer para vocês o mesmo slide que nós utilizamos lá quando a gente foi, então, entender, compreender a Composse pró-diviso da Composse pró-indiviso. Então, a Composse pró-indiviso é exatamente essa circunstância em que eu tenho um imóvel, em que eu tenho 3 pessoas proprietárias do imóvel. De fato, eu não enxergo uma divisão entre eles. Então, juridicamente, existe uma divisão, cada um aqui proprietário de uma parcela, mas de fato, cada um deles podendo explorar a totalidade do bem. Já a Composse pró-diviso,
é aquela, e no caso condomínio pró-diviso, é aquele então em que eu de fato eu enxergo a divisão existente, de fato eu enxergo a divisão que existe juridicamente. Então, quando eu chego neste imóvel, eu percebo que existe uma divisão de fato que revela aquela relação de direito constituída no título deste imóvel. Então, nós estamos diante aqui, neste caso, de um condomínio pró-diviso. Com relação aos direitos e aos deveres dos condôminos, só uma informação. Em nenhum momento aqui eu usei como um exemplo o condomínio de apartamentos, o condomínio fechado. Por quê? Porque nós estamos falando do condomínio em geral. E vamos falar especificamente do condomínio edilício, porque o Código Civil o disciplina separadamente. Então, não sendo condomínio edilício, a gente utiliza essas regras que nós estamos falando neste momento. Para o condomínio edilício, teremos regras próprias. Então, com relação aos direitos e deveres dos condôminos, precisamos desde já compreender que se eu tenho duas ou mais pessoas proprietárias sobre uma mesma coisa, eu compreendo então que, não sendo eles proprietários da totalidade, então eu vou compreender que cada um tem uma cota parte ou uma cota ideal sobre aquele bem, sobre aquela coisa. Como é que eu sei qual é a cota ideal de cada condômino? Então eu vou observar o título constitutivo desse condomínio, ou seja, eu vou analisar a escritura pública deste imóvel para compreender então qual a cota ideal de cada condômino. E aí a gente já precisa entender que para ser condomínio não necessariamente há ali uma obrigatoriedade de que cada condômino tenha a mesma cota parte ou a mesma cota ideal. Eu posso ter alguém que seja proprietário de uma parte maior do que um outro condômino que seja proprietário de uma cota ideal menor. Se nada constar, e claro que em se tratando de imóveis sempre vai constar, mas se nada constar, então eu subentendo, eu presumo que essas cotas ideais elas são idênticas. Então, se eu tenho 3 condôminos, eu presumo que cada um seja proprietário de 1/3 daquele bem, daquela coisa. Pois bem, vamos falar então dos direitos e deveres desses condôminos. E aqui a gente faz uma divisão. A primeira divisão é nas relações internas. Então, entre os condôminos, entre essas pessoas que dividem o direito de propriedade, quais são então os direitos e os deveres garantidos pelo Código Civil? Então, cada consorte, expressão também utilizada para definir aquele que divide a propriedade com outra pessoa, então cada consorte ou cada condômino pode usar a coisa conforme seu destino e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão. Ou seja, uma vez que se constitui aquele condomínio, sabemos que aquele bem e aquela coisa atendem a uma função, atendem a uma utilidade. Então, é direito de cada condômino utilizar aquela coisa dentro da sua destinação, mas também é dever deste condômino utilizar aquela coisa dentro da sua destinação, sob pena de ali poder gerar prejuízos ou causar prejuízos aos outros condôminos e até a possibilidade de uma extinção de condomínio por conta do desvio da função daquele bem ou daquela coisa. Cada condômino pode aliar a respectiva parte indivisa, ou seja, cada condômino pode então alienar. Aqui o aliar significa alienação, está disposto lá no 1314 na segunda parte. Então, cada condômino tem o direito de vender a sua cota parte, mesmo se tratando de uma coisa indivisa, porém, ao condômino também cabe o direito de preferência, assim como acontece lá no contrato de locação. Então, uma vez que está estabelecida a relação de condomínio, em que, havendo o interesse de
um dos condôminos em vender a sua cota parte, ele precisa, antes de oferecer para terceiros, ele precisa obrigatoriamente oferecer, então, aos demais condôminos nas mesmas circunstâncias e nas mesmas condições, sob pena de perder ou anular-se esse negócio jurídico com a possibilidade da adjudicação compulsória por parte daquele condômino prejudicado. Cada consorte tem o direito de gravar a parte indivisa. Gravar é você oferecer a sua parte, por exemplo, como garantia. Então eu posso oferecer o meu um terço do meu imóvel como garantia, como hipoteca, como uma garantia real num direito obrigacional. Então é possível que se faça, mas ele faz somente em relação à sua parte. Claro, não há possibilidade de que ele grave ou onere o imóvel como um todo. E também existe aqui a obrigação de que, se um dos comunheiros, também denominação utilizada aqui para identificar os condôminos, se um dos comunheiros contrair dívida em proveito da comunhão, então eu tenho uma fazenda, eu tenho um imóvel rural, 3 proprietários e somente um, vai lá e adquire, por exemplo, madeiras para a construção do curral, daquele imóvel rural. Se ele faz isso, ele vai responder sozinho perante o terceiro, ou seja, ele que terá que pagar a dívida perante o terceiro, mas ele tem o direito de uma ação regressiva contra os outros condôminos, porque o proveito gerado por aquele exercício do direito de propriedade é um proveito que alcançará todos estes condôminos. Agora, e as relações externas, ou seja, e os condôminos com os terceiros? O que se determina, o que se diz acerca dessas relações? Então, a primeira circunstância disciplinada pelo Código Civil se assemelha muito à mesma situação, o mesmo direito que é garantido ao compossuidor. A gente sabe que, havendo composse, ou seja, havendo o exercício da posse por 2 ou mais pessoas, perante terceiros, um compossuidor, ele pode defender a totalidade da posse. No condomínio é a mesma coisa. Então, pode cada condômino sozinho reivindicar de terceiro a coisa na sua totalidade. Então, havendo aí um desrespeito ao direito de propriedade, por exemplo, numa ação reivindicatória, pode apenas um dos condôminos representar a totalidade do imóvel em relação a este terceiro. Então, perante terceiros, é como se aquela propriedade fosse exercida por uma pessoa só. E eu não posso, sendo eu condômino, eu não posso, sem a anuência dos demais, dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranho. Contrato de locação, um contrato de comodato ou uma servidão. Então eu não posso, sem a anuência dos demais, oferecer, por exemplo, a utilização da coisa a terceiros. Eu não posso emprestar a coisa a terceiros, porque o exercício dessa propriedade precisa ter uma relação de comunhão, como bem falamos. Bom, e a administração desse condomínio? Cabe a quem? O Código Civil ele vai dizer que os próprios condôminos podem administrar esse condomínio, então eles pessoalmente podem e conjuntamente administrar o condomínio, o exercício da propriedade daquela coisa, ou eles podem escolher entre os condôminos uma pessoa que será responsável por representar aquele condomínio, por dirigir-lhe, né, a sua utilização, por efetuar todas os comportamentos necessários, né, para a utilização daquele condomínio, para adquirir materiais ou para vender produção decorrente do exercício daquele condomínio. Então pode-se destacar um dentre todos os condôminos para a administração desse condomínio. Mas eu também posso
e claro, com a anuência de todos os condôminos, eu posso contratar pessoa estranha a este condomínio para administração, então, dessa propriedade. Então é muito comum eu tendo lá 2, 3, 4 herdeiros e nenhum desses herdeiros tendo interesse direto no manejo, né, na administração de um imóvel rural, eles então optam por contratar um gerente, por contratar um administrador daquela fazenda que fará então ou terá então todos os comportamentos, todas as atitudes necessárias para então lidar com os funcionários dessa fazenda, para a produção, né, e todas as necessidades decorrentes da produção dessa fazenda. Então, tudo aquilo que é necessário para o exercício dessa propriedade, eu posso escolher uma terceira pessoa e uma terceira pessoa estranha aos condôminos. Mas claro, que o ato que constitui esse gerente ou esse administrador deverá constar quais os limites desse gerente ou desse administrador. Eu não posso dar a ele, por exemplo, o direito de que ele venda a propriedade, né? Então são poderes bem limitados simplesmente para o uso e gozo daquele imóvel, daquela coisa. Bom, a extinção do condomínio ela é possível sempre que os condôminos não desejem mais, sempre que os condôminos, então, não tenham mais interesse no exercício comum daquele direito de propriedade. Para que haja a extinção do condomínio, basta que um assim deseje. Então, se eu tenho 3 pessoas proprietárias de um mesmo imóvel, de uma mesma coisa, se um desejar a extinção do condomínio, ou seja, a ação para a divisão daquela propriedade, isso é mais do que suficiente e essa divisão ela pode acontecer então amigavelmente ou ela pode acontecer judicialmente. Então o processo civil vai nos auxiliar, nos dizendo como haverá o processamento, então, dessa ação para a divisão da propriedade, seja ela propriedade urbana, seja ela propriedade rural. Claro, né, que dentro daqueles limites mínimos que se estabelecem, então, para o direito de propriedade, para registro desse direito de propriedade. Então, neste caso, precisamos compreender que, havendo o interesse na divisão daquela coisa, então na verdade eles não querem simplesmente alienar a sua cota ideal. Na verdade eles querem continuar exercendo o seu direito de propriedade, mas agora de forma exclusiva. Então eles querem que haja a divisão, a partilha daquela coisa, daquele bem, para que cada um passe a ser proprietário pleno e exclusivo daquele imóvel. Então, se faz isso ou mediante escritura pública convencional, né, havendo o acordo de todos os condôminos, ou se faz isso, então, através de uma ação para a extinção do condomínio, de uma ação, então, para a divisão da coisa e desse direito de propriedade, passando a partir de então cada um a ser proprietário da sua extensão, da sua gleba, por exemplo, de forma plena e exclusiva. Então nós encerramos aqui o estudo do condomínio em geral, ou seja, o exercício do direito de propriedade de uma coisa por 2 ou mais pessoas. Vimos que existe legislação própria e regramento próprio para o condomínio edilício e esse é o objeto da nossa próxima aula. Se você gostou dessa aula, dê um like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e conte aos seus colegas se você gostou dessa aula e compartilhe com eles, então, este canal. Serei muito grata, espero que fiquem bem. Fiquem com Deus e até a próxima aula.